Houve um tempo em que deuses lutaram pelo destino do mundo, onde luz colidiu com escuridão, onde os tambores da libertação reuniram nações inteiras para enfrentar o próprio demônio. Um tempo perdido, na verdade apagado da própria história. E seu nome faz o coração de quem o ouve tremer: o século perdido. Essa história ecoa de uma era muito antes de Monk D. Luffy se tornar o rei dos piratas. Séculos perdidos para a violência, desespero, guerra e demônios. Os segredos do século perdido começam muito antes da batalha épica entre Joy Boy e Mu, que destruiu o mundo inteiro. Porque essa não foi a primeira vez que o mundo acabou. E os pecados daqueles perdidos no vazio nasceram das cinzas do primeiro apocalipse do planeta. Bom, ficou curioso e quer saber de tudo sobre esse pedaço da história que foi apagada? Deixa o like e se inscreve no canal e bora descobrir a história que o governo mundial não quer que você saiba. Dentro da Terra havia fogo. O fogo do crescimento e da engenharia, enquanto a sociedade se aproximava da própria divindade. Tudo graças a uma invenção divina, a chama eterna. Ao redor dela, cresceu uma civilização próspera com tecnologia muito além de qualquer coisa que você ou eu poderíamos imaginar. Uma quase utopia, pelo menos para aqueles no topo. Mas essa sociedade guardava um segredo sombrio. Ela foi construída nas costas da escravidão. Os povos do mundo de One Piece foram forçados ao trabalho para sustentar os sonhos de poucos no topo. Isso seria conhecido como a Era dos Escravos. E o povo, naquele instante, implorou por salvação de um grande mal. Porque o rei do mundo da época tinha distorcido tudo, curvando nações à sua vontade. Seu poder era incomparável, sua tirania inflexível. Sua magia negra, o poder das profundezas oceânicas, permitia que ele lançasse feitiços bizarros de outro mundo. Ninguém conseguiria escapar da sua escravidão. Com esse poder, ele controlava a Serpente do Fogo Infernal, uma besta antiga colossal cujo corpo se estendia além da compreensão. O próprio horizonte era quebrado pela sua imensidão. Juntos, eles eram uma força imparável, até que o grande libertador desceu dos céus. O nome dele era Nika. Nika ouviu os corações e orações daqueles escravizados pelo rei. E assim, entrou em uma batalha contra o tirano e a sua besta. Essa luta despedaçou o próprio mundo. Desacorrentou as correntes que prendiam os escravos e levou à queda desse império divino. A humanidade foi punida por sua tolice e arrogância. Sua mão que se aproximou do Deus Sol foi afastada como um recém-nascido alcançando seus pais. O Deus Nika era muito poderoso, mas até deuses têm seus limites. Seu corpo retornou ao pó junto com a Serpente de Fogo Infernal e o Rei do Mundo. Onde antes havia fogo, agora havia escuridão. Fogo e escuridão que queimaram e mancharam os anjos que construíram o primeiro mundo de One Piece. O que restou da humanidade teve que ser reconstruído do zero. O planeta era cheio de criaturas e raças unidas. Porém, os mais intrigantes eram aqueles como Nika, que vieram de um lugar diferente, de cima. A raça avançada da Lua, os Birkans. Uma raça de pessoas bonitas, com pele escura e asas brancas. Eles haviam trazido tecnologia para o planeta azul em eras passadas, compartilhando seu conhecimento com o povo do mundo. Isso levou à explosão inicial da civilização. O poderoso reino surgiu, as árvores da vida e da sabedoria foram plantadas, os recursos do mundo prosperaram. Mas, como tão frequentemente acontece, seu poder foi mal utilizado, maltratado e suas intenções foram corrompidas. Embora não tenham sido eles que arruinaram o mundo, eles deram fogo ao planeta e ele foi mal utilizado. Quando Nika destruiu aqueles que ousaram se aproximar dos céus, os Birkans, aqueles que mudaram o planeta, foram mudados para sempre com ele. Eles foram amaldiçoados, suas asas manchadas pelas cinzas e escuridão do colapso, seus corpos infundidos com a mesma chama que um dia compartilharam com a humanidade. Sua carne foi fortalecida, corpos de aço foram formados. Eles ganharam poder diferente de qualquer outro, canalizando as chamas divinas em seus corpos. Ali nasceram os Lunarianos. E sabe o que aconteceu com o cadáver da Serpente de Fogo Infernal? Ele endureceu. O seu sangue secou e rachou como sedimentos finos. Assim, um continente divino que rasgou o mundo em duas partes nasceu. Essa serpente encharcada de sangue cruzando o planeta inteiro se tornou o lar dos Lunarianos.
A grande muralha do planeta agora separava os oceanos, dando nascimento a novas terras e continentes. O círculo marítimo foi formado, a Grand Line. Mas as raças do mundo também haviam mudado pelo cataclisma. Raças cresceram em escala até se tornarem gigantes. Humanos se transformaram para se adaptar às águas. Seus corpos viraram meio peixe. Alguns encolheram e se retiraram para o subsolo, os tontatas. Animais criaram uma raça de humanoides, os minks. Criaturas cresceram a tamanhos imensos. Peixes se tornaram monstros marinhos, elefantes se tornaram titãs. E acima de tudo, governando da terra dos deuses, estavam os Lunarianos. Eles aprenderam com seus erros, mantiveram o sol proibido no topo da Red Line e decidiram não compartilhar essa tecnologia com as raças abaixo. O sol que haviam trazido estava agora proibido de ser usado novamente. No entanto, um entre eles discordou. Ele sentia que a humanidade precisava do poder dessas chamas. Acreditava que poderiam prosperar com ela novamente, contanto que tivessem orientação adequada. Ele queria esculpir o mundo de novo, criar uma civilização que rivalizasse a de antes da queda. Este era o grande consultor dos Lunarianos, Davy Jones. Os outros Lunarianos, por sua vez, não podiam suportar tais ilusões. Haviam jurado se manter isolados pelo bem do planeta. Mas Davy insistiu, implorou, e, quando seus gritos não foram ouvidos, ele se rebelou. Sua batalha contra os deuses do mundo foi poderosa, mas ele era fraco demais sozinho. Superado em número, ele foi expulso. Davy então caiu para a Grand Line. Não mais um deus alado, mas um homem supremamente poderoso. Os Lunarianos o viam como traidor, demônio, o verdadeiro diabo. E assim, ele foi rotulado, um título que ele usaria com orgulho. Davy Jones renasceu. Um demônio para alguns, um grande sonhador para muitos outros, mas o que era inegável era que um dia ele mudaria o mundo para sempre. E aqueles nascidos da sua linhagem ficariam conhecidos como Clã Davy, portador do D. O mundo começou a mudar quando Davy Jones caiu dos céus. Ele era uma estrela descartada atingindo o planeta com uma força que seria ouvida ao redor do mundo inteiro. Suas asas haviam sido arrancadas, mas não seu verdadeiro poder. Seu corpo lunariano, forjado no fogo celestial do Sol Proibido, se recusou a quebrar. Ele se ergueu da cratera e decidiu que isso não era a queda de um homem. Era o começo de um século encharcado em sonhos, rebelião, ódio e destino. Davy vagou por um cemitério de milagres, construído sobre ruínas mais antigas do que qualquer linguagem mortal, e mapeou o esqueleto dessa antiga utopia. Uma grande torre que se estendia em direção ao céu, um poço gigante descendo até o núcleo do planeta e os restos de uma fortaleza que guardava ambos. Vendo isso, Davy Jones sorriu e começou a moldar a terra com mãos cuja força poderia rachar montanhas. Como uma fênix, esse reino antigo foi reconstruído. Sob seu governo, o grande reino nasceu, um lugar de verdadeira maravilha que superava até as maiores mentes do terceiro mundo ainda por vir. Através da árvore Eva, um remanescente do primeiro mundo, Davy forjou um novo poder de suas próprias raízes. Frutas que continham a essência de sonhos, imaginação e possibilidade. Quanto mais extraordinário o sonho, mais extraordinária era a fruta. As Akuma no Mis. E Davy, seu colhedor e criador, se tornou conhecido como o deus da floresta. Com o tempo, as ambições de Davy cresceram. Mas, apesar de todo o seu poder, ele ainda era mortal o suficiente para encontrar amor. Ele tomou uma rainha, uma mulher dos mares azuis que possuía um coração mais forte do que a sua própria chama. Filho deles foi um garoto cujo sangue carregava resistência lunariana, mas também espírito humano. E ele nasceu com algo a mais, a vontade de um conquistador que não havia sido vista desde o primeiro mundo. Ele era um príncipe que um dia seria adorado como um mito. Joy Boy. Seu pai ensinou os segredos sagrados do primeiro mundo, a história de Nika, a queda do Império Divino, a morte do Deus da Terra. Porém, Joy Boy não era tão frio quanto seu pai. Sua mãe ensinou o que significava amar e ser humano, ter alegria, cuidar dos outros e, mais importante, ter humildade. Ela compartilhou com ele o maior presente do mundo, o sorriso. Quando chegou à idade adulta, Davy ofereceu a ele uma fruta cultivada da árvore Eva e Joy Boy aceitou sem medo. Naquele instante, seu corpo se suavizou em algo elástico, brincalhão, um corpo que se curvava onde mesmo a pele de aço de seu pai quebraria. Esse corpo foi construído de um sonho, do sonho dele. Joy Boy pulou ao redor e sorriu, distraído e despreocupado. Mas seu pai reconheceu as silhuetas, o sorriso, a liberdade sem limites, aquela batida que pulsava como um tambor distante.
Dave havia dado ao mundo outro deus do sol, o deus da libertação, mais uma vez renascido em carne de borracha. Nika havia ressurgido. O sonho de Joy Boy era pequeno no começo: explorar o mundo de One Piece, visitar seus reinos, aprender sobre a sua história. Porém, conforme viajava, ele também viu as crueldades que o governo de seu pai havia permitido: escravidão, guerra, medo. Seu coração não aguentou. Ele sabia que seu pai vinha de boas intenções, mas certamente devia haver uma maneira melhor. Então, pensando nisso, Joy Boy fugiu do reino antigo. Ele seria a mudança que queria ver no mundo. E assim, veio a ser conhecido como o primeiro pirata. Durante suas jornadas, Joy Boy navegou pela Grand Line, reunindo aliados os Shandorianos, ferozes pessoas do céu, o príncipe Odin de Elbaf com seu martelo Uragnir, MF, um gigante que transferiu sua alma para um robô antigo sob a árvore Adão, Poseidon, a princesa das profundezas que falava com os reis dos mares, um jovem elefante titã, samurais de Wano e Lady Toki, a irmã que ele nunca teve, os Minks, os Tontatas, e por aí vai. Joy Boy uniu os oprimidos e libertou os escravizados, acolheu refugiados que seu pai recusou a ajudar, e se tornou um símbolo de esperança, luz e rebelião. Mas sua última jornada foi a mais importante. Ele o levou a Alabasta e a mulher mais bonita daquele mundo, a rainha Nefertari Lily. Ela liderava uma junção de 20 reinos guerreando por acesso à tecnologia de Dave Jones, uma mulher brilhante acompanhada por uma serpente a seus pés. No começo, Lily só interagiu com Joy Boy para tirar vantagem de seu acesso ao pai. Mas com o tempo, ela percebeu que ele não queria fazer mal, e cada sorriso dele esculpia outra rachadura em seu coração. O amor dela cresceu rápido, dolorosamente e secretamente, quase como uma doença. Perto do fim de suas viagens, Joy Boy descobriu uma relíquia antiga do primeiro mundo, uma nave tão poderosa que poderia remodelar o continente sozinha. Uranus, a grande nave dos céus que os Birkans originais trouxeram da Lua. E quando retornou ao Grande Reino com uma aliança capaz de rivalizar seu pai, ele trouxe essa arma junto. Esse foi o ano em que o século perdido verdadeiramente começou. De volta à Red Line, os Lunarianos estavam em pânico. Dave Jones estava erguendo um exército poderoso. Com suas Aqua no Mis, humanos estavam se aproximando da divindade. E Joy Boy unia o mundo sob sua bandeira. Uma pergunta queimava em suas mentes: quem era mais assustador? Dave D. Jones ou Joy Boy? Eles sabiam o que precisava ser feito. Se voltaram para a única força capaz de extinguir as chamas, o abismo das profundezas. Um poder um dia aproveitado pelo Deus original da Terra. Se o sol proibido representava a criação, o abismo representava a aniquilação. Com isso, os Lunarianos começaram a criar uma criatura nascida do próprio abismo. Mas essa escuridão sem forma precisava de um hospedeiro, alguém desesperado, alguém vulnerável, alguém que odiasse Dave Jones e Joy Boy. A escolha caiu em Nerona Imu, um monarca quieto entre os 20 reinos, raramente notado, mas no fundo do seu coração havia uma doença terrível. Imu amava a rainha Lily de Alabasta, com devoção que se distorceu em obsessão. Mas o coração de Lily já havia sido roubado por Joy Boy. Seu sorriso libertador e vontade divina. Imu nunca poderia competir com esse tipo de liberdade e luz. Os Lunarianos o abordaram secretamente, prometeram força, propósito e o poder de remodelar o mundo em um onde Lily finalmente veria o mundo perfeito de Imu. Diante disso, ele aceitou sem hesitação. Mas o processo foi brutal. Ossos racharam, mente se despedaçou, mas sua vontade empurrou adiante. Ele precisava disso. Os Lunarianos o infundiram com o próprio abismo, uma maldição e bênção esculpidas em sua alma. Um novo deus foi formado, um deus das profundezas do oceano. Para o povo do mundo, ele se tornou um demônio do mar. Só que, quando Joy Boy finalmente retornou com Uranus, ele descobriu algo que nunca imaginava ser possível. Sua casa estava queimando! O exército dos 20 reinos havia rompido os portões externos. O clã Dave lutava para proteger o seu lar. Filhos e filhas libertando todo o seu poder. Sem sucesso. Imu destruiu todos eles. O próprio Dave Jones confrontou Imu com um fogo tão quente quanto chamas infernais. Mas o abismo engoliu tudo como se fossem brasas passageiras. Joy Boy apenas assistiu enquanto a escuridão e o fogo solar colidiram enquanto seu pai se aproximava da morte. Imu era uma arma projetada com um único propósito: matar aquele homem. A batalha havia durado dias e Dave Jones percebeu o que tinha que ser feito. Ele viu seu filho se aproximar
com Uranus, tomou a arma e a infundiu com a sua chama. Os tambores da libertação rugiram enquanto o coração de Joy Boy batia. Dave, por sua vez, desencadeou devastação que cicatrizou o mundo para sempre. Em um instante, os níveis do mar subiram 100 metros. Milhares se afogaram em minutos. Ilhas e países inteiros desapareceram sob as marés. Ainda assim, Imu empurrou através da tempestade e derrubou Davy Jones. Porém, a morte era boa demais para ele. O poder do abismo o selou, bem abaixo do seu próprio reino, na imensidão da sombra. O fundo do oceano se tornou a prisão de Davy Jones, seu baú, o seu armário. Mas ele fez uma promessa final. O clã D um dia o derrubaria. Como Dave se foi, Imu reivindicou Uranus, mas suas ambições iriam além dos mares. Ele provou poder e agora queria mais. O abismo não era suficiente, ele precisava da fonte de energia original, o Sol Proibido. Dito isso, sua ascensão foi rápida e impiedosa. Ele rasgou as defesas lunarianas, caçando os deuses que o fizeram, brincando com eles como se fossem presas. Como resultado, os lunarianos fugiram para a superfície, espalhados pelos mares, porém apenas alguns sobreviveram. Eles finalmente perceberam o grande erro que haviam cometido e imploraram a Joy Boy para ajudá-los. Eles sabiam que apenas Joy Boy canalizando os poderes de Nika poderia parar Imu. Contudo, o monstro sombrio que haviam libertado crescia mais forte a cada segundo, e ele havia reivindicado o Sol Proibido. Imu se tornou algo irreconhecível, um anjo titânico de destruição. Desceu sobre o mundo não como um rei, mas como seu novo deus. Isso não era mais um conflito de nações, era uma guerra pelo destino do mundo inteiro. Uma batalha entre libertação e aprisionamento. Joy Boy emergiu dos restos despedaçados de sua casa, o peso de cada grito e cada vida afogada cavando em seu peito. Ele sabia que salvar o mundo significava fazer guerra contra um deus literal. E então, reuniu todos que podia. O povo de Shandor estava prontos para voar. Odin de Elbaf com Ragnir em mãos e Galeilar atrás, engenheiros gigantes prontos para desafiar os céus. Poseidon subiu das profundezas acompanhada dos reis dos mares, Zunisha guiando os Minks, os Tontatas em batalhões ferozes, o Ano hasteando a bandeira de Joy Boy, um círculo com 8 pontos, o símbolo do sol. Os samurais se ajoelharam, os clãs Amatsuki e Kozuki afiaram suas lâminas, Lady Toki chorou ao ver Joy Boy, mas sorriu através das lágrimas. Todos vieram não porque achavam que poderiam matar esse deus sombrio, mas porque acreditavam em Joy Boy. Não porque ele era filho de Davy Jones, não porque carregava a vontade de um conquistador divino, mas porque seu coração batia no ritmo da própria libertação. Só que, mesmo assim, eles precisavam de uma arma para rivalizar Uranus. Então, construíram algo enorme, nunca visto antes, um poder de nivelar um país em um único golpe. O grande navio de batalha surgiu, a arma ancestral Pluton. Mas Joy Boy não encontrava felicidade nisso. Cada ação era em desespero. Sua visão do futuro era pesarosa. As chances de vencer não eram altas. Ele precisava jogar o jogo longo, vencer independente de quanto tempo levasse, mesmo que mais tempo do que sua própria vida. Então, pensando nisso, ele começou a criar planos paralelos. Primeiro, contatou a Rainha Lily. Juntos, arranjaram para os Poneglyphs serem feitos e espalhados pelo planeta. Tudo que Joy Boy reuniu para derrotar Imu foi colocado numa ilha secreta. E o mapa para ela foi incorporado também nos próprios Poneglyphs vermelhos. Joy Boy também criou uma arma secreta, uma fruta moldada no desejo de vencer o demônio em seu próprio jogo. Uma fruta que curvava a escuridão, libertando o mundo com o mesmo poder usado para controlá-lo. As sombras escuras dos seus próprios poderes de Deus do Sol resultaram na Yami Yami no Mi. Então, no dia profetizado, Imu, o demônio do mar, rugiu. Ele havia sido traído pela única pessoa que mais amava e faria Joy Boy pagar o preço. Porém, a dor de coração que Lily havia causado cortou Imu mais fundo do que qualquer lâmina, uma ferida que infeccionaria por séculos. Diante disso, a Segunda Grande Guerra explodiu por todo o mundo. Imu empunhou Uranus com fúria divina. Seu exército de cavaleiros sagrados travou batalha com o grande reino. Mas, mesmo com Pluton avançando e o mundo unido, Joy Boy percebeu a verdade. Nessa luta, Imu não poderia ser derrotado. Não por mortais, não por gigantes, não por armas ancestrais, nem pelo próprio Joy Boy. Mas ele faria de tudo para ofuscar o poder dele. Primeiro, ele precisou destruir o Sol Proibido, a arma que já havia destruído o mundo de One Piece.
Em uma tentativa desesperada, Joy Boy agarrou o Sol Proibido e o forçou fundo no poço do primeiro mundo. Seu exército invadiu Uranus, ganhando acesso ao poder divino, enquanto Poseidon abria caminho com os reis dos mares. Uranus queimou todo o seu poder, criando um buraco fundo o suficiente para enterrar o Sol Proibido, inundando com águas oceânicas. Esse sol nunca mais seria usado. E o mundo começou a afogar mais uma vez. Mais 100 metros de oceano subiram. Os últimos continentes desapareceram para sempre. Seus topos de montanhas permaneceram como meras ilhas. Percebendo que não poderia fazer muito mais, Joy Boy colocou em prática seus outros planos. Deu a MF uma corda com um nó com seu haki mais poderoso selado, tão denso que sobreviveria ao tempo. E também pediu a Toki para viajar para o futuro e para que levasse com ela seus planos para que um dia, quando o próximo portador da fruta de Nika aparecesse, eles fossem colocados em prática. Então, Joy Boy fez o impensável. Algo que nunca havia sido feito antes. Como ninguém jamais conseguiu conter o seu poder, Joy Boy se alimentou da própria arma que havia criado, a fruta da escuridão. Ele tentou aproveitar o poder do deus do sol e o abismo, esperando ferir Imu além do reparo. E ele conseguiu. A essência de Imu foi arrancada de seu corpo, a escuridão selando o verdadeiro corpo de Nerona nas profundezas do abismo. Porém, sua sombra e alma permaneceram, criando uma besta de escuridão e desespero sem forma física. Esse ato final de rebelião foi demais para o seu corpo. Nenhum homem podia conter o poder de duas frutas ao mesmo tempo. E, em uma exibição épica de luz e escuridão, o corpo de Joy Boy explodiu, desaparecendo da própria existência. A Grande Guerra havia terminado com um silêncio. O mundo que restou era fragmentos do que um dia foi. O grande reino despedaçado sob ondas e escombros. E Imu reivindicou essas ruínas para si mesmo. A torre do primeiro mundo que apontava para o céu havia sido afogada, tornando-se numa prisão para os rebeldes, Impel Down. O buraco no grande reino virou uma cachoeira sem fim, onde julgamentos finais seriam feitos. Enies Lobby. A praça onde Dave Jones um dia reinou se tornou o abrigo de um novo exército de Imu, Marineford. E, sobre a Red Line das cinzas da Terra dos Deuses, Mary Joyce se ergueu, um palácio sagrado com um quarto devotado ao deus daquele mundo. Porém, a rainha Lily não deixaria o sonho do seu amor morrer. Ela não se ajoelharia para Imu, não deixaria Joy Boy ser apagado. Com isso, ela desapareceu de Alabasta, deixando o trono para seu irmão. Viajou fundo para o Calm Belt, onde serpentes monstruosas guardavam ilhas intocadas pelo tempo. E lá, em uma ilha, fundou uma nova tribo, um novo país, que foi chamada de Amazon Lily. Só que o amor de Lily cresceu maior do que qualquer outro, uma maldição que assombrou todas as imperatrizes depois dela, a doença do amor. Com isso, o tempo se passou, e o século perdido foi construído em mentiras, monumentos, prisões e o enterro deliberado da história. Para evitar rebeliões e implantar uma ideia de que o mundo era justo, Imu aparentemente saiu do trono e governou das sombras. Contudo, em algum lugar, o oceano ainda carrega a história do mundo pelo qual Joy Boy lutou. Contos da guerra contra o demônio do mar. A solução para derrotá-lo de uma vez por todas, junto com um pequeno chapéu de palha. Porém, mais importante, preservada em uma pedra, estava a história do homem que Lily um dia amou. O homem cuja vontade um dia certamente retornaria. Nika virou Joy Boy. E Joy Boy virou... bem... vocês sabem. Lily esperou e rezou para que ele retornasse para salvar o mundo do vazio que ameaçava consumi-lo. Mas, para sua grande dor, Lily e seu amor nunca mais se encontrariam. Pelo menos, não naquela vida. Mas graças ao seu sacrifício e aos poderes da Toki, uma nova era estava prestes a se iniciar. E dessa vez, com certeza, Nika irá vencer.